Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer aqui um vídeo para responder algumas questões. Esse vídeo vai falar do conteúdo de filosofia, né? Dentro do conteúdo de filosofia, nós vamos ver o tema História da Filosofia. É um conteúdo do SSA2. Lá, quando a gente vai ver o conteúdo, tem uma parte lá, consciência crítica, conhecimento filosófico e a filosofia na história, né? E aí aborda os principais autores de cada momento da história da filosofia. Normalmente cai mais filosofia antiga, medieval, às vezes cai, e com menos frequência cai aí um pouco de filosofia moderna e contemporânea. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho de cada uma de todas elas, né? Quando a gente for responder aqui 2018 e 2017, vai ter pelo menos uma questão de cada um dos 4 períodos, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Vamos tirar aí algumas dúvidas e ver como é que são essas questões de SSA, segunda fase de filosofia, né? Então vamos lá. SSA 2 2018, questões de filosofia, história da filosofia. Leia o texto a seguir sobre o tema filosofia na história. Para quem não sabe, esse amiguinho aqui é o Platão. Vamos ver do que se trata o texto aqui, né? O texto de referência. A filosofia antiga grega e greco-romana tem uma história mais que milenar, mais de 1000 anos. Partindo do século 6 a.C., 500 e pouco antes de Cristo, chega até o ano de 529 depois do Cristo, né? Então século VI ali depois de Cristo. Ano em que o imperador Justiniano mandou fechar as escolas pagãs e dispersar os seus seguidores. Nesse arco de tempo podemos distinguir o momento das grandes sínteses de Platão e Aristóteles. Então aí nesse primeiro texto ele só está dizendo que a filosofia antiga grega tem mais de 1000 anos, que a gente considera como período da história da filosofia antiga ou grega, né? Vai desde o ano 600, 500 e poucos antes de Cristo até 500 e pouco depois de Cristo. Um dos marcos foi quando o imperador Justiniano, né, que era cristão, ele mandou fechar todas as escolas pagãs, né? Ou seja, todas as escolas não cristãs, né? Isso daí foi um marco para definir que o pensamento pagão ou pensamento greco-romano já não tinha mais hegemonia, já não tinha mais espaço ali naquele mundo, né? Quando começou a dar espaço para o pensamento filosófico cristão da Idade Média. Vamos para o enunciado propriamente dito. O autor da citação acima sinaliza a significância do período sistemático da filosofia antiga. No que tange à filosofia de Platão, assinale a alternativa correta. Então ele falou um bocado de blá 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 ali, falou da filosofia antiga, chega a citar Platão e Aristóteles, mas o que ele vai querer mesmo é Platão. Então vamos achar aqui qual é a alternativa que só fala coisas verdadeiras com relação a Platão. Eu vou pular a letra A. Letra B. A filosofia de Platão salienta as essências do mundo sensível. Errado. Platão ele salienta as essências do mundo inteligível, que são modelos para o mundo das ideias. Na verdade, as essências do mundo das ideias é que são modelos para o mundo sensível. Então, se você trocasse essas duas palavras aqui de lugar, ficaria correta a frase. Como elas estão trocadas, então está errada a letra B. Letra C. O pensamento de Platão não teve papel decisivo no desenvolvimento da mística, da teologia e da filosofia cristã. Então, a mística, a teologia e a filosofia cristã, elas são da Idade Média. Então, assim, na Idade Antiga teve dois pensadores opostos, Platão e Aristóteles. Platão ele veio com um pensamento mais metafísico, mais místico. Então, os autores da Idade Média que quiseram ler alguém da antiguidade leram Platão, não leram Aristóteles, porque Aristóteles não falava de coisas além da matéria. Aristóteles falava do que era concreto. Então, assim, Platão não teve papel decisivo no desenvolvimento da mística, da teologia e da filosofia cristã, pelo contrário. Todo mundo que era da Idade Média e quis ler alguém da Antiguidade, eles leram Platão. Então, Platão teve sim, está errado esse não aqui, Platão teve sim papel decisivo no desenvolvimento da filosofia cristã.
Letra D. As ideias de Platão têm a confiança absoluta no poder dos sentidos? Não. Platão ele negava os sentidos, ele dizia que era para a gente colocar o poder, colocar confiança no poder da razão. E desconfiam do conhecimento racional? Não. Se você trocasse essas duas palavras de lugar, faria sentido, né? Platão ele deu muita confiança ao poder da razão e desconfiou dos sentidos. Letra E. O pensamento filosófico de Platão tem como finalidade a descoberta do mundo físico? Não, do mundo inteligível, do mundo das ideias. Declinando, ou seja, negando, abrindo mão do campo da metafísica? Não. Platão foi metafísico. Letra A. Platão propõe a existência das essências ou formas, sim, as ideias, as formas que estão no outro mundo, que estão presentes no mundo das ideias, sim, e são os modelos eternos das coisas sensíveis. Tudo que é dito aqui está correto com relação a Platão. Beleza, pessoal? 44. Sobre a consciência crítica e a filosofia, analise o texto a seguir. Como relata Descartes no discurso sobre o método, depois de ter lançado tudo à dúvida, somente depois tive de constatar que, embora eu quisesse pensar que tudo era falso, era preciso necessariamente que assim pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, penso logo existo, era tão firme e sólida que nenhuma das mais extravagantes hipóteses dos céticos seria capaz de abalá-la. Então, Descartes, ele escreveu um livro, né, chamado Discurso do Método. E o método que Descartes utilizou nesse livro para tentar encontrar um conhecimento verdadeiro foi o que mais tarde passou a ser chamado de a dúvida metódica, ou lançar tudo à dúvida. Duvidar de tudo, radicalmente, exageradamente, negar tudo, para que ele encontrasse uma verdade que fosse tão verdadeira e tão inquestionável que eu pudesse admiti-la como uma verdade, como base para eu buscar outras verdades. Que verdade foi essa que ele chegou como conclusão, depois de negar tudo que fosse possível negar? A conclusão que ele chegou foi: mesmo que tudo fosse mentira, se eu penso, então eu existo. Ou penso, logo sou. Ou em latim, cogito ergo sum. Então, isso daqui é a teoria de Descartes. Um resumo bem rápido, né? Encontramos isso aí podemos encontrar isso no livro de Giovanni Reale, História da Filosofia. Tivemos o texto de apoio, vamos ao enunciado. O autor do texto retrata alguns apontamentos sobre o pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano é pensamento de Descartes. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Então vamos buscar a frase que só fala coisas verdadeiras com relação a Descartes, né? Tendo em mente que estamos falando de Descartes em termos de qual foi o método cartesiano para buscar a verdade. A gente conhece esse método de Descartes hoje para buscar a verdade como dúvida metódica, que é lançar dúvidas sobre tudo de maneira radical para tentar encontrar uma verdade que não pode ser negada. Qual foi a conclusão que Descartes chegou? Penso, logo existo. Se eu penso, então eu sou. Se eu penso, então eu tenho uma existência. Letra A. As ideias de Descartes enfatizam que a dúvida tem valor secundário sobre como conduzir bem a razão, não. A dúvida é um próprio método de Descartes, ele tem valor primário. O pensamento cartesiano afirma que não devemos rejeitar como falso tudo aquilo do qual não podemos duvidar. Pelo contrário, nós devemos, esse não aqui torna a frase errada. Errado, nós devemos rejeitar como falso tudo aquilo do qual não podemos duvidar. Não é isso, tranquilo? Nós devemos rejeitar tudo.
O cartesianismo, ou pensamento cartesiano, ou pensamento de Descartes, o cartesianismo é um empirismo, ou seja, prioriza o valor dos sentidos no âmbito do conhecimento. Então, quem estudou a Idade Moderna, aí no segundo ano, sabe que existiam duas correntes de pensamento na Idade Moderna. Vou dar só para a gente fazer uma pequena revisão aqui. Dentro da Idade Moderna, existiam duas formas de pensamento. Quais eram essas duas formas de pensamento? Racionalismo, que era, entre aspas, oposto ao empirismo. Quem era o grande representante da escola racionalista? Descartes. Então, Descartes ele não era um empirista, Descartes era um racionalista. O nosso amiguinho Descartes, ele é um racionalista. Ou seja, prioriza o valor dos sentidos? Não. Como Descartes é racionalista, ele prioriza o valor da razão. Porque o racionalista, ele coloca como foco do estudo dele a razão. A razão é a fonte do conhecimento. Para o empirista, a fonte do conhecimento são os sentidos. Então, nesta frase está errado a palavra empirismo e está errada a frase sentidos. Não condizem com Descartes. Tranquilo, pessoal? Letra E. O método racionalista prioriza a verdade da fé de forma alguma. Descartes era crente, acreditava em Deus, mas ele, no método filosófico dele, não usou a fé, ele usou a razão. Ele era um racionalista, como critério da cientificidade. Letra D. O pensamento de Descartes influenciou efetivamente o mundo cultural francês. Sim, Descartes era francês. Tanto que no francês esse S não é pronunciado. Por isso que a gente fala Descartes. E retratou a significância do espírito crítico. Como assim crítico? Crítico significa questionar. Tudo a ver com Descartes. Do método da dúvida metódica, que é o método cartesiano de estudo da filosofia, um método crítico, um método da dúvida metódica na investigação do conhecimento. Então, correto aqui, amiguinhos, é a letra D. Belezinha mesmo? Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista. Considere o texto a seguir. Vamos falar aqui um pouco dos existencialistas. Na verdade, o único existencialista que cai assim em SSA, que jamais caiu, é esse nosso amiguinho Zarolho aqui. Ele é o Sartre, Jean-Paul Sartre, está escrito aqui. O homem está condenado a ser livre. Essa é uma frase que está em espanhol aqui, mas é perfeitamente possível de se entender, né? O homem está condenado a ser livre. Esse aí é a imagem de apoio e vamos ao texto de apoio. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como assim próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, vista que não há Deus para conceber. Quem disse isso foi o nosso amiguinho Jean-Paul Sartre. Vamos ao enunciado propriamente dito. O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como o modo do ser no mundo. Na perspectiva existencialista sobre o homem, assinale a alternativa correta. Então, com relação às coisas que nós entendemos e que sabemos sobre Descartes, qual será aí o enunciado que só tem coisas corretas com relação a Descartes? Vamos pular aqui para a letra B, né? É um seguidor das escolhas dos outros? Não, o homem tem liberdade total,
segundo Descartes, né? O homem está condenado a ser livre, ou seja, tem liberdade total. Se eu afirmo que eu tenho liberdade total, então eu não posso dar a desculpa que eu fiz algo porque eu fui influenciado por outras pessoas. Porque se eu sou alguém que é influenciado por outras pessoas, então não foi eu que decidi. Então, é um seguidor das escolhas dos outros? Não. Dizer que nós somos um seguidor das escolhas dos outros é negar a nossa liberdade. Então, essa daqui está redondamente equivocada. Letra C. Na sua própria essencialidade, no trajeto de sua liberdade, não tem escolha de forma alguma. Não existe a ideia de que não há escolha ou não há liberdade na teoria de Descartes, né? O homem tem liberdade total. Então, isso aqui torna o enunciado errado. Tem uma natureza concebida por Deus em sua essência? Não. Sartre, ele não defende a existência de nada que defina a existência de Deus. Então, para Sartre, ele não gosta de considerar a vida como algo que foi definido, ou foi projetado, ou foi condicionado por algo além da gente. Ele acredita que o homem é responsável e único decisor da sua própria vida, né? Então, letra D está errada. Letra E. É irresponsável por si próprio ao conceber seus atos. O homem, já que o homem tem liberdade total, então ele tem responsabilidade total sobre os próprios atos. Essa aqui é uma frase muito relacionada a Sartre e aos existencialistas. O homem é um projeto de ser. Como assim um projeto? Projeto é aquilo que não está acabado. Eu quero fazer uma casa, então eu faço o projeto da casa. Então, quando a casa termina, eu jogo o projeto fora, porque eu não preciso mais de projeto se a casa está pronta. Só que Sartre acredita que o homem é sempre um projeto, porque ele nunca está acabado. E a cada dia que o homem existe, ele está se construindo, se renovando, se transformando. Então, essa é uma frase relacionada a Sartre. O homem é um projeto sempre de ser, é um projeto de algo que ele está sempre se fazendo. Tranquilo, pessoal? Vamos ver se a gente ainda consegue. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Já está com quanto tempo? 17 minutos. Mas não tem problema não. Não, vou terminar esse vídeo aqui e aí eu faço um outro vídeo para não ficar muito cansativo, respondendo 2017. Tranquilo, pessoal? Então até a próxima.